Graça e paz, irmãos. Pelo que nós vimos, vocês estão acostumados a congressos sobre casais, famílias. Isso é uma bênção. Então vocês têm ouvido muito, têm aprendido. E hoje eu gostaria de convidá-los a refletirmos sobre a vida como família, qual o propósito de Deus. Quem sabe depois de ouvir tanta sofisticação a respeito de família, nós podemos voltar às coisas simples e básicas que Deus criou para a família. Estamos tão sofisticados hoje. O progresso científico nos levou ao ponto de estarmos perdidos. Então, eu gostaria de começar com os irmãos vendo o princípio. Nós vemos aqui em Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus diz: haja luz. Nós vamos ver uma coisa. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. O que eu quero chamar a atenção aqui, eu gostaria de levar os meus irmãos a pensarem. Deus criou os céus e a terra. Muito diferente do que pensamos. Por exemplo, para mim, isso é difícil. Pensar a terra sem forma. Quando eu penso terra, eu penso um globo terrestre, mas a Bíblia está dizendo que a terra era sem forma. Além do mais, quando eu penso terra, eu penso cheia de cadeias de montanhas, de mares, florestas, mas aqui está dizendo que a terra era, além de sem forma, ela era vazia. Dá para você imaginar, eu quero levar você hoje a pensar. A terra era sem forma, era vazia, piora a narração, porque havia trevas sobre a superfície do abismo. Penso que era isso, era o caos. Mas a boa notícia, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quanto tempo o Espírito de Deus ficou cobrindo esse caos? Quando nós olhamos no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, dá a nítida certeza de que o Espírito Santo guardava, o Espírito Santo tomava conta de tudo aquilo. Aí, um dia, Deus, o Pai, vem com a palavra e diz: haja luz. Pá! Houve uma explosão. A palavra de Deus, coberta pelo Espírito, gerou vida. O caos desapareceu e começou o cosmos. Tudo começou quando vem a palavra, coberta pelo Espírito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. Todo o problema de um relacionamento está na palavra, na comunicação, naquilo que se diz ou não se diz. Você veja, quando João pega esta palavra aqui, ele diz: no princípio era o verbo, a palavra, a comunicação. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava
no princípio com Deus. Aí, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quer dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então, eu gostaria de hoje levar com os irmãos a pensarmos como está a nossa comunicação na família. Como nós estamos nos comunicando. A família começa numa aliança. E esta aliança é assinada com palavra. É tão interessante, o casal namora e fica noivo e todo mundo sabe. Prepara a festa, faz um gasto, e quando chega aqui, o pastor tem a audácia de perguntar para o rapaz: você aceita esta moça como sua legítima esposa? Para que pergunta? Se o rapaz veio ali para casar, já investiu tudo que tinha. E o rapaz vai ter que assinar sim. Por quê? Porque ele tem que dar a palavra. Tudo o que ele assinou antes, às vezes já assinou até o papel do cartório, mas vai ter que assinar com a palavra. Por quê? Palavra de Deus diz assim: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. E ainda diz mais: guarda a tua língua dentro da boca, evitarás dano para a tua alma. Nós precisamos ver hoje o valor da comunicação. Todo relacionamento começa numa comunicação, numa expressão de interesse. Começa no olhar, no sorriso, depois numa palavra. Mas a comunicação de amor e de interesse, ela começa normalmente no olhar. E aquele olhar é uma comunicação não verbal, mas é uma comunicação de interesse. Eu gostaria de ler um trecho da Bíblia. Hoje nós vamos usar como exemplo 2 casais e o que aconteceu por causa da comunicação. Mas antes eu vou dizer, Abraão, vamos usar Abraão e Elcana. Mas Abraão estava com 75 anos. A esposa dele tinha 66, Sara. Só que Sara era estéril. Ela já tinha também passado pela menopausa. E Abraão tinha uma frustração muito grande. Ele era um homem muito rico. Ele era o príncipe caldeu em Ur. Eu morei lá 3 anos e meio. Hoje é ali no extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. Abraão era um homem frustrado, porque ele não tinha um herdeiro, não tinha para quem deixar tudo o que ele tinha. Foi quando Deus o chamou. Deus diz para ele: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai por uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua descendência. Benditas serão todas as famílias da terra. Quando Deus falou em descendência, o olho de Abraão cresceu, ele disse: eu vou.
largou tudo e partiu sem saber para onde era que ia, porque Deus não disse qual era a terra. Levou sua mulher, seu sobrinho Ló, seus rebanhos, seu povo. Ficou muito tempo armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã, até o dia que ele chegou nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, e Deus falou com ele: Abrão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra, que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura. Abrão andou e tinha fome na terra. Não dava para voltar para a Caldeia. Ele desceu para o Egito. Aqui eu vou ler para vocês o que está escrito. Gênesis capítulo 12. Vamos ver o que vai acontecer. No capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, sua mulher: ei, Abrão vai falar para Sara, sua mulher: bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-no junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos entrar nesta narração bíblica. Quando Abrão vê, tem fome na terra, ele olhou para todos os seus rebanhos, ele considerou tanto tempo, meus irmãos, era muito distante, eu morei ali, nós tomávamos um avião de Basra, lá da Caldeia, para Bagdá, 1h20. E de Bagdá para o Cairo, 1h40. Abrão saiu a pé, com os rebanhos, até chegar na Palestina, a pé. Quanto tempo este homem levou? Para chegar lá, tem fome, e agora não dava para voltar. O lugar mais próximo para sobreviver era o Egito. Mas tinha um nó. Qual era o nó? Eu tenho uma mulher e ela é bonita. Eu queria que você pensasse. Abraão, a essa altura, já devia estar com 77 para 78 anos. E Sara com 69. Ele ainda olhava para sua esposa e dizia: ela é linda. E a beleza, gostei do olhar. Ele deu um olhar para a esposa dele e uma piscada de olho. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Eu não pude olhar todo mundo, mas a ele eu olhei. E a mulher dele, com aquela idade, ele olhou para ela é muito linda. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que descer para o Egito.
mas a beleza dela não vai passar despercebida. O faraó não pode ver mulher bonita, porque tem que ir para o harém dele. Mas ele não gosta de mulher casada, tem que ser solteira ou viúva. Vão me matar. Por quê? Porque a minha mulher é muito linda. E não vai passar despercebido. O que é que eu faço? Aí veio. Só se ela disser que é minha irmã. Ela vai para o harém de Faraó, mas eu vou ficar vivo. Olha este homem, Abraão, amigo de Deus. Deu o seu jeitinho. Mas era difícil para ele. Era humilhante para ele dizer: Sarai, é vida ou morte. Ou você vai para o harém de Faraó, ou eu morro. Então, ele tinha vergonha de dizer isso para ela. Aí ele olhava para a mulher e sofria. E ele olhava de novo para Sara e sofria. Mas a Bíblia diz, quando se aproximava do Egito, quase, eu gosto desse quase ao entrar, ele teve que desembuchar. Ele disse: Sarai, bem sei que és mulher de formosa aparência. Tu és linda. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Assim dize que és minha irmã. Porque, pelo menos eu fico vivo. Eu vou ser cunhado de Faraó. Você vê aqui a comunicação verbal. A comunicação verbal, logicamente, ela é feita através de palavras. Ele expressou, ele disse, ela ouviu, mas ela teve como resposta uma comunicação não verbal. Logicamente, o silêncio é uma comunicação não verbal. Mas olhe, quando você não abre a boca para falar, você também está comunicando. Você também está expressando. Você também está dizendo. Existe na Bíblia o salmo da comunicação não verbal. O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, as suas palavras se fazem ouvir até os confins da terra. Então você vê que existe uma comunicação que você não ouve palavra. Abraão aqui usou uma comunicação verbal. Sara deu como resposta uma comunicação não verbal. A Bíblia diz que foi certinho. Eles entraram no Egito, os príncipes de Faraó viram a mulher e realmente ela era linda. Ela foi levada para Faraó. Sara estava sofrendo por algumas razões. Primeiro, ela nunca tinha estado no Egito. Ela não casou com Abrão para ir para a cama de outro homem. Um desconhecido além do mais. Ela nunca tinha estado ali. Ela estava só. E de uma hora para outra ela sentiu que o marido não a protegeu. Olha, por que esse sacrifício tão grande? Porque Sara se rendeu a tamanha humilhação, a tanta dor.
do homem que tinha que protegê-la. Ele a largou na cama de um desconhecido, num país estrangeiro, numa outra cultura, um outro Deus. Esta mulher estava sofrendo o que a Bíblia diz que Deus puniu a casa de Faraó com grandes pragas por causa de Sarai. Não foi por causa de Abraão, foi por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por que Sara se entregou a tanto sofrimento? Porque o marido soube falar. Ele comunicou o que as mulheres mais gostam. Eu vou parar aqui para dizer uma coisa. Eu falei que nós íamos para o princípio. Se você olhar como Deus fez o homem, Deus fez todas as coisas pela sua palavra. Quando tudo estava pronto, a Bíblia diz, e Deus viu que era tudo muito bom, e só porque era muito bom, agora sim Deus diz, façamos, ele entra com a palavra, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele deu a palavra. Agora ele entra com as mãos. Ele toma do pó da terra e ele traz o desenho que ele tinha na sua mente por toda a eternidade. Depois que está pronta, Deus se conecta ao homem, colocando o seu interior, colocando o seu calor para dentro do homem. O homem tem vida. Deus passou todos os animais na frente do homem, para o homem dar nomes. Mas Deus passou os animais aos pares, macho e fêmea. E o homem foi dando o nome: boi, vaca, cavalo, égua, cão, cadela. Deus, ele foi dando o nome e foi tomando o conhecimento de que cada macho tinha a sua fêmea. E de uma hora para outra ele pensou, e eu? Cadê minha fêmea? Talvez ele pensou, ela vem lá atrás sozinha, porque a Bíblia diz, mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Quando Adão acabou de nomear, Adão estava sozinho. Está vendo? Sozinho. Ele olhava e tinha o boi com a sua vaca. O gato passeando com a sua gata. Até o macaco tinha a macaca dele. E ele só. Cadê sua fêmea? Então o coração do homem começou a clamar pela fêmea. E Deus, que sempre foi Jiré, aquele que supre a necessidade, ele vai dizer o primeiro não da Bíblia: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-emos uma ajudadora que lhe seja idônea. Providência de Deus que vai criar a mulher. Ele faz o homem dormir. E quando o homem está dormindo, ele tira uma costela do homem e fecha lugar com carne. E deixa o homem dormindo, graças a Deus. E ali ele faz a mulher. Eu sempre digo que Deus deixou o homem dormindo para ele não dar sugestão. Porque senão ele dizer, Senhor, faz assim, faz assado. Não bota a boca nessa mulher, não. Alguma coisa assim. Então, quando a Eva estava pronta, Deus entra com ela. E acorda Adão. Quando Adão acordou, que ele viu Eva
a mulher, ele sabia, é ela. Ele diz, Isha, pedaço de mim. O que eu quero que você lembre neste momento é que Deus não erra e Deus não dá ponto sem nó. Por que é que ele não pegou o barro e fez a mulher? Por que é que ele tirou a mulher de um pedaço do homem? Deus não soprou vida na mulher. Deus soprou a vida no homem. E a vida vem para a mulher através da costela. Você entendeu? Porque mulher é tão diferente de homem. Porque você diz assim, eu não consigo entender para minha mulher. Não existe um versículo que Deus diga, maridos, compreendei vossas esposas. Não, ele diz, amai. Não é para compreender, você não vai conseguir. Assim, tu vai perder tempo, vai complicar tudo. Não é para compreender, é para amar do jeito que vier. E quando você pensa nisso, você vê que Deus está criando uma diferença imensa entre o homem e a mulher. Deus soprou a vida no homem, porque o homem sempre vai representar Cristo. E a mulher sempre vai representar a igreja. E a igreja recebe a vida que está em Cristo. Agora, vamos voltar para Sara e Abraão. Agora, Abraão, Sara sofre, calada. Ela se sacrificou. Ela podia morrer de dor, mas o marido dela estava vivo. Ela protegeu a vida do marido dela. A comunicação não verbal de Sara para Abraão foi: eu te amo a ponto de entregar a minha vida por ti. Eu morro, mas eu quero que tu fiques com vida. Foi uma comunicação de um amor tão sublime, mas uma comunicação não verbal. O ato dela, a atitude dela falou mais alto. Por quê? Porque Abraão disse que ela era linda. Que tal? Bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, ela é linda. A tua beleza não vai passar despercebida. Assim, dize que és minha irmã. Vou falar uma coisa aqui. Eu sou velha. Eu tenho 82 anos, mas eu sou mulher. Deus me fez mulher, eu sou mulher desde antes de nascer. Eu vou dizer uma coisa, se tiver uma mulher aqui que discorde de mim, pode levantar. Elogio é combustível de mulher. Mulher gosta de ser elogiada pelo seu marido. Você quer ter, meu irmão, sua mulher na palma da sua mão? Elogie. Você vai conseguir dela o que você quiser. É só você dizer que ela é bonita. Mas seja sincero. Procure. Eu disse que hoje nós íamos refletir. Qual foi a última vez, eu vou falar com os homens, que você olhou no rosto de sua esposa e falou para ela o quão linda ela é? Quanto tempo faz que você não diz uma coisa assim para ela? Pensa que ela não precisa? Às vezes está dando patada para todo canto, porque precisa de uma palavra. A vida vem do homem para a mulher. Às vezes a mulher
está soltando as latas pela casa, uma forma de dizer: eu preciso de palavra, eu preciso de carinho. A vida vem do homem para a mulher. Às vezes a mulher está se virando para receber uma atenção do marido. Ela pinta o cabelo de todo jeito. Ela bota os brincos desse tamanho. Ela bota o cabelo para cima, bota o cabelo para trás e o cabelo não está nem aí. Isso, sabe o que é que a mulher fica? Irritada. Você não vai compreender? Não, não vai compreender. Nem tente, você vai amar. Deus percebeu a dificuldade de Sara, a dor de Sara, o sofrimento de Sara. E Deus puniu a casa de Faraó por causa de Sarai. Não foi por causa de Abraão. Quantas vezes nós não percebemos o que o outro está comunicando sem abrir a boca? A comunicação, ela pode ser verbal e não verbal, mas ela também pode ser positiva e negativa. Uma comunicação positiva, ela gera uma resposta positiva. A comunicação positiva, ela se manifesta através de elogios, através de apreciação. Apreciação. Às vezes isso dá certo com os nossos filhos. Muitas vezes você só chega para o seu filho para dizer o que ele faz de errado. Ah, porque a professora falou, porque eu não quero saber o que os outros falaram. Primeiro, você não pode comparar seu filho com o filho de ninguém, porque o seu foi Deus que lhe deu. Você não fez, porque você não sabe fazer filho. Você não escolheu, você recebeu pronto o filho que Deus fabricou no ventre de sua mulher. Não é? Então não compare com o dos outros, não, porque Deus está dizendo: eu dei para você, foi esse. Aqui. Outra coisa. Diga palavras boas. O meu pai, teve essa sabedoria conosco. Ele dizia: vocês são negros. Vocês são negros. E o negro nasce com uma coisa a menos. É que o mundo acha que o negro é pior. Então não adianta você chorar, sofrer, porque vai ser assim, não vai mudar. Mas você é inteligente, sadio e bem alimentado. Portanto, você tem que dar certo. Você vai lutar mais do que um branco. Mas você vai chegar lá. Pronto. Teve 7 filhos, todos negros, todo mundo está bem. Graças a Deus. E para melhorar acima de tudo, todo mundo filho de Deus. Isso é que é melhor. Não adianta você ficar, seu filho está dando problema, você começar a apontar em cima do problema. Não. Comece a elogiar o que ele faz de bom. Comece a trazer à tona o que ele faz de bom. Entregue para ele. Quantas vezes eu tenho conversado com maridos. Eu me lembro de uma vez que um homem me procurou chorando. Tinha 10 dias que ele tinha sido mandado embora do trabalho. E ele não tinha coragem de falar dentro de casa. Ele saía todos os dias como se fosse para o trabalho. Comia na rua. Dormia na central, lá no Rio. De dia e de tarde ia para casa. Como se estivesse vindo da firma. E ele estava desempregado. Porque ele não sabia como dizer aquilo em casa. Porque ia ter um impacto muito grande na vida da família. Não sabia dividir. Não se sentia seguro. Quer dizer, ele não se sentia amado. Ele não podia comunicar. E ele estava morrendo por dentro. É tempo de pensar. Como está lá dentro?
aquela pessoa a quem eu prometi proteger, amparar e andar junto. Como essa pessoa está? Quando você casou, você sai da igreja. Você não é marido, sua esposa não é esposa. Ela não sabe ser esposa. Ela nunca foi. Seu marido não sabe ser marido, ele nunca fez, nunca foi. Você não fez estágio. Você faz estágio para direito, faz estágio para magistério, você faz estágio para tudo, mas você não faz estágio para ser pai, para ser mãe, para ser marido ou para ser esposa. Lógico que você vai cometer muitos erros. Lógico. Então é preciso ajuda. Eu estava uma vez, em 1990, pregando numa igreja em Harpole, Northampton, na Inglaterra. E o programa da igreja era assim: de manhã, o culto, eu atravessava a rua para a casa do pastor, almoçar, tomar um chá e depois voltar, porque à noite eu iria para a Irlanda do Norte. E o pastor, o copastor, era o pastor quem toma sono. Ele era judeu, a esposa dele judia, e eles eram cristãos. Ele tinha 86 anos e ela 79. Ela era magrinha, aquele tipo de mulher franzina, bem magrinha. E ele era alto, grande, mas não era gordo. Bonito o pastor Ken. O nome dela era Marlice. Ela teve 10 filhos. Perdeu 4 filhos na guerra de Israel de 67. Nós fizemos assim. Acabamos de almoçar, viemos para a pia. Eu lavava os pratos, passava para ele, ele enxugava, dava para ela e ela guardava, porque ela sabia onde botava as coisas dela. Então nós estávamos no trabalho assim. E ele se gabando de uns biscoitos de gengibre que ele sabia fazer. E a gente conversando. De uma hora para outra, eu lavei o prato, botei aqui. Lavei o outro, botei, foi montuando. E ele não pegava mais para enxugar. Olhei para ele, estavam os dois namorando. Um olhando para o outro. Ela disse para ele, oh, Mr. Yes. Ela chamava Mr. Yes. Porque Ken, no hebraico, lá, é sim, yes. E ela chamava Mr. Yes. Como você é bonito. Isso em 94. Eu me lembro agora, ela disse, da primeira vez que eu lhe vi, Ken. Você estava passando junto com os outros marines. E eu disse para minha mãe, aquele ali vai ser meu. E hoje, Ken, depois de 65 anos, casada com você, você era o mais lindo de todos os marines. Mas hoje, Ken, você está muito mais bonito ainda. E ele disse para ela, lógico, minha Marlice, qualquer homem vivendo ao seu lado esses anos todos tinha que ficar melhor por causa da sua influência. Eu fiquei ali, viúva há 4 anos, com inveja, porque eu nunca mais ia ter um marido para dizer aquilo, e eu nunca mais ia ouvir uma apreciação naquela idade. Eu fiquei pensando
como eu não tive esse prazer na vida. Mas eu aprendi um princípio. Você se torna responsável pela pessoa com a qual você casou. Se você é bom, a mulher que está com você, ela vai melhorando sob a sua influência. Minha irmã, se você é tão boa, seu marido vai ter que melhorar por causa da sua influência. Não venha me dizer, minha irmã, que você é tão boa e o homem piorou. Que a culpa é dele, não. Casamento é aliança. A Bíblia diz uma aliança, ainda que meramente formada entre dois, uma vez ratificada, não pode ser desfeita, nem a ela se acrescenta coisa alguma. Você assinou com a sua palavra. Quando você faz um juramento, você se compromete, primeiro de tudo, com você, porque a palavra é sua. Minha irmã, quando você casou com este homem que você disse sim, você empenhou a sua palavra com você, com Deus, com Ele. Mas você se empenhou. No dia que você faltar com a sua palavra, você foi infiel a si, primeiro de tudo. Às vezes eu vou por aí, na estrada, e eu vejo uns carros escritos assim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Mas Deus é fiel a si. Ele não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele. Havendo Ele disse, Ele vai fazer, porque Ele é fiel à palavra dEle. Deus não é fiel. Eu digo, qualquer maluquice Deus vai cumprir? Não. Deus vai cumprir o que Ele disse. Porque a fidelidade é dEle. O caráter é dEle. Portanto, uma vez que você deu a sua palavra, você se comprometeu. A sua personalidade, o seu caráter estão escritos ali. Quando nós pensamos aliança, nós pensamos compromisso, é selado. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Hoje, as igrejas não estão pregando mais a lei da pureza. Mas isso é muito sério, porque às vezes nem os pais estão falando. Eu tenho um projeto na favela, e a providência que as mães têm é o seguinte: a menina teve a menarca, tem que começar a tomar anticoncepcional. Eu digo, por quê? Sua filha, por acaso, é alguma prostituta? Eu não entendo, eu tenho batalhado com isso. Porque porque foi Deus que criou o homem e criou a mulher. E Deus criou o homem e a mulher para Ele. A imagem e semelhança dele, Ele não criou o homem e a mulher para o mundo nem para o inferno. Então, Ele colocou no homem o aparelho sexual para externamente. Na mulher, lá dentro do canal vaginal, lá dentro, Ele botou uma membrana com um propósito. Sabe, quando você vai inaugurar uma obra, no dia da inauguração, você põe uma fita. Na hora de inaugurar, vai lá e corta a fita ou desfaz o laço. Está livre, pode entrar. No dia que a mulher casa, o marido vai ali, ele se introduz no canal vaginal dela. Ele rompe a membrana. Ele corta
o selo. O sangue da mulher, ele se derrama sobre o corpo do homem. Ali é selada uma aliança de sangue. Toda aliança tem que ser selada com sangue. Aquilo dali vigora para a eternidade. Aquela mulher nunca mais vai selar aliança com nenhum outro homem, porque nunca mais o sangue dela vai cobrir o corpo de nenhum homem. Isso é algo que a gente tem que explicar, porque muitas vezes as pessoas selam alianças fora do casamento. Mas qual é o problema? O problema é que a aliança é aliança, é sério. Mas o que é que eu faço? Vai para o Senhor da glória, que mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Sabe o que acontece? Muitos casais com problemas dentro da família por causa sexo antes do casamento. Abre porta para castas de imoralidade sexual. E nós temos visto casamentos de cristãos se acabando. Sabe por quê? Nós temos memória. Todas as vezes que eu fui aconselhar casais, eu via a dor que vinha deles estarem com problema, porque eles não querem ter problema no casamento, mas estão tendo, porque eles têm memórias de outros relacionamentos. E se esses relacionamentos não passaram pelo arrependimento, eles vêm trazendo o lixo do passado para todos os relacionamentos depois. Nós precisamos ver o que nós estamos fazendo. Não podemos sair alocadamente de uma relação para outra, porque isso é prostituição. Isso acontece muito. É possível que mesmo aqui entre nós tenhamos irmãos que estão sofrendo consequências de alianças feitas para o passado. E nós não podemos deixar. Porque Jesus Cristo deixou a solução. Quantas vezes o homem, ele não está exercendo o seu papel de homem. O homem, ele tem que cobrir, amparar, proteger a sua esposa. Eu estava numa fila do Itaú. Eu não sei aqui, mas lá no Rio, a primeira semana do mês, o Itaú abria, eu não sei agora, às 9 horas da manhã, só para a terceira idade. Lógico que eu ia nesse momento. Sempre levo um livrinho, ou para ler, ou palavra cruzada, assim, e fico lá quietinha na fila. Mas está difícil ficar sem ser reconhecida depois que chegou a rede social. Mas nesse dia estava lá, tinha um homem que estava com tanta raiva, porque agora, onde já se viu a história de mulher submissa ao marido, porque isto é um absurdo, em pleno século XXI, e o velhinho estava vociferando lá na fila dos velhos. Eu cheguei, eu estava lá. Mas veio uma senhora que me reconheceu. Ô pastora, eu não sou pastora, eu detesto que me chame pastora, mas não tem jeito, o povo chama. E eu sei o que eles querem dizer. Aí ela veio, falou, me abraçou, mas graças a Deus ela estava um pouco atrasada, foi embora.
Quando a mulher foi embora, ele veio perto de mim e disse assim: quer dizer que a senhora é uma pastora? E eu disse: eu não sou pastor. Mas a senhora é evangélica? E eu disse: não sou Eva nem angélica. Eu sou filha de Deus. Sim, mas a senhora também é a favor dessa história de mulher submissa ao marido? Eu disse: mas aonde que isso está escrito? Na Bíblia. Eu disse: então não se meta. Não se meta com o que está escrito na Bíblia. Pelo seguinte, moço, presta atenção. Se o senhor determina um comportamento dentro da sua casa, para seus filhos, para sua mulher, para sua família, quem é que pode chegar lá de fora para ir desdizer? O que está na Bíblia é para a família de Deus, é para os filhos de Deus. Deus determinou que a sua filha casada, ela deve ser submissa ao marido. Porque isso é a forma do marido proteger, amparar, suprir, cuidar, até o ponto dele entregar a própria vida dele para defendê-la. Isso é coisa de Deus. Não se meta nesse assunto, porque isso não é para os de fora. Eu disse. Aí sabe o que aconteceu? Aleluia, amém. O povo da fila, um bando de crente. Deus determinou que o homem proteja a mulher. Está no próprio homem. Essa tendência de proteger a mulher. Mas tem mulher que é verdadeiro bode. Você vai proteger ela da amarrada. Por quê? Porque o que tem acontecido no mundo, essa história, esse câncer de feminismo, faz com que as mulheres de uma hora para outra, ela diz: eu vou fazer o que eu quero. E aí vem a dor. É muito difícil para um homem ver uma mulher com o dedo apontado no rosto dele, chamando para briga. E ele vai ter que correr por causa da lei Maria da Penha. Então, o que está acontecendo nos casamentos hoje é muito difícil. Eu só vejo uma solução. Ela está na Bíblia. É a comunicação. O grande problema é que já não se tem tempo para conversar, para sentar e conversar e ouvir o outro. E as dores vão se acumulando, os questionamentos vão ficando parados lá dentro, as lágrimas são choradas no silêncio e os casais vão se distanciando, morando debaixo do mesmo teto. Existe um homem na Bíblia, gente, eu não sei, quando eu estou pregando o tempo vai assim, mas eu preciso de mais 15 minutos. Muito obrigado. Tem um homem lá em 1 Samuel, o nome dele é Elcana, o pai de Samuel. A Bíblia diz que ele tinha 2 esposas. Ei, naquela época podia, hein? 1 Samuel, eu vou ler para vocês. Havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, olhe só. Uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar ou sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló.
Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos ver. Este homem era piedoso. Ele morava em Efraim. Efraim, bem, Judá é alto, é nas montanhas do Jebus, mas grudado com a terra de Judá e com a terra de Efraim. Então fica nas montanhas. Quando você desce de Efraim, você passa para Judá e tem um lugar chamado Shiló. Até hoje você vai em Israel, ali tem o campo dos pastores Shiló. É lá que está o primeiro tabernáculo que Moisés construiu. Então este homem descia uma vez por ano com sua família para adorar, para sacrificar ali. Ele tinha 2 mulheres, a mais velha chamava Penina. Penina tinha uma porção de filhos. Ana era estéril. Era difícil. Porque naquela época uma mulher que era estéril era considerada como um ventre amaldiçoado. Porque o ventre era como uma sepultura. Tudo que caía ali morria. Não prosperava. E também a mulher não podia honrar o marido provando que ele era macho. Porque não tinha filho. Então, mas ele gostava de Ana. Então, todas as vezes que ele fazia o sacrifício, ele dava porção do sacrifício para Penina, para os filhos e filhas, mas para Ana ele dava porção dupla. A outra Penina maltratava Ana, humilhava Ana. E Ana, a Bíblia diz que ela chorava e não comia. Um dia, ele olhou para Ana e disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Lógico que não era, né? Senão ela não estava triste. Mas ele queria dizer para ela: Ana, eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam. Você vê este homem, ele olhou para aquela mulher, ele não podia mudar a situação. Mas ele disse para ela: Ana, por que choras? Quer dizer, eu te vejo chorando e as tuas lágrimas me comovem e doem o meu coração. E tu também não comes, eu estou atento a ti. Eu vejo que tu não estás te alimentando. E tem outra coisa, Ana, tu estás de coração triste. Eu percebo o teu coração. Eu estou prestando atenção. Eu não sou indiferente a ti. Ana, eu gostaria de te dar a alegria que 10 filhos te dariam. Ele só disse isso. Esta mulher,
acabou de comer, subiu o templo, foi fazer uma foto. Senhor, se diligentemente me deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o que a palavra deste marido fez. Ele já podia ter feito isso há muito tempo. Ela só dependia desta palavra de atenção do marido. Ela só precisou que ele dissesse a ela: eu estou olhando para ti, Ana, e eu sofro a tua dor, mas não posso fazer nada. Ela resolveu o problema. Ela só precisava de uma palavra, de um impulso dele. Quantas vezes a pessoa entra numa depressão, câncer de seio e tantas doenças, porque está só. A promessa na aliança é o amor. Mas que amor é esse se fica indiferente? Amor não pode ser indiferente. Amor não se ressente. Amor se expressa. Amor se diz. Quanto tempo faz que você não tem um tempo bom, minha irmã, com seu marido? Que você diz a ele o que ele representa para você. Olha, você vai os anos para trás. Sabe quando um garimpeiro vai para a beira do rio? Ele pega a bateia dele, ele entra no rio de manhã com aquele chapelão e ele enfia a bateia no rio e sacode, sacode, sacode. Olha, não tem nada, joga o cascalho. Ele passa o dia enfiando a bateia dentro do rio, sacudindo, 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 joga o cascalho fora. No final do dia, ele sai de dentro do rio com as pernas engelhadas, as mãos também, as costas queimadas e picadas de mosquito. Ele põe a mão dentro do bolso, tira 3, 4 pepitas de ouro. É tudo o que ele tem de um dia de trabalho. Ele bota na mão assim e sorri. É o que ficou. Se ele olhar para trás, tem uma montanha de cascalho. Será que vale a pena carregar o cascalho? É melhor deixar o cascalho e carregar o ouro que foi encontrado no meio do cascalho. Na nossa vida, na nossa caminhada, tem muito cascalho. Nós precisamos carregar o ouro que ficou. Ouro. Porque quantas vezes nos perdemos e não buscamos mais o ouro. Às vezes eu converso com homens casados que nunca mais falaram para sua esposa como elas eram. Quando eles a conheceram, quando eles se conheceram, você lembra o que você dizia para sua esposa, meu irmão? Aquela garota bonita que usava rabo de cavalo? E você lembra dos meneios que você fazia para chamar a atenção desse homem que você conseguiu casar com ele? Hein? Você lembra de tantas coisas que você fazia, que você dizia? Você só tinha uma intenção: agradá-lo.
era todo o seu desejo, era agradar aquele marido. E você não estava enganando, porque você tinha o desejo de viver com ele a sua vida toda, até envelhecer, juntos. Para onde foi? Tanto sonho, ele ainda continua aí, barrigudo, sem cabelo, fica mais bonito. Fica mais bonito. Eu nunca vi careca ser problema. Né? É engraçado, porque os homens quando casam são magrinhos. Eles engordam depois que casam, mas dizem que a comida boa era da mãe deles. Isso eu tenho dó. Meu marido me levou para a irmã dele me ensinar como é que fazia uma comida. Isso, na época eu gostei, depois eu passei a ver que era humilhante. Mas deixa para lá. O que é que a gente vai fazer? Coitado, eu não sabia fazer mesmo. O que eu quero dizer? O que nós estamos comunicando? Quantas vezes você tem feito uma surpresa para seu marido ou minha irmã? Ou é todos os dias a mesma coisa? Mesma toalha de mesa, mesmo prato, mesma arrumação, e às vezes a mesma conversa. Hein? Você tem procurado surpreender seu marido? Durante o dia você arma alguma coisa para ele, mas cuidado com o que você arma. Para ele se assustar um pouco com você. Hein? Eu tenho uma amiga, ele é um presbítero excelente de uma igreja presbiteriana, não vou dizer qual é. Ela mandou uma carta para o escritório dele, marcando uma agenda para ela, porque ele não falava em casa. Ele estava sempre ocupado. Ele era deputado. Ela mandou uma carta, marcando uma agenda. Um tempo que ela queria 15 minutos numa entrevista com ele. Ele disse, o que você está fazendo? Ela disse, só assim para ver se eu tenho um tempo com você. Eu, hein? É. Depois ele soube que fui eu que aconselhei. Até hoje, ele me agradece. Você sabe quem é? Porque em 2 meses ela morreu. Ela teve um infarto e ela morreu. Uma mulher linda. Ele não falava, ele não era adúltero, não era mau. Ele simplesmente estava soberbado de trabalho. Ele não tinha tempo para a família. Não tinha tempo para ela. E ela disse que já tinha feito tudo. Eu disse, procure, faça, dá um choque nele. Deixa ele ficar chocado. Ele riu tanto. No instante ele conseguiu um final de semana com ela no Mediterrâneo. Valeu a pena o conselho. Você precisa lembrar, neste momento, há quanto tempo você não tem um momento de conversa, os dois a sós. Vocês esqueceram como é que se namora. Como está sendo a comunicação de vocês agora? Comunicação de valor. Será que você tem dito, minha irmã, para o seu marido, o quanto você se orgulha dele? Esqueça as mancadas que ele dá e veja as coisas boas. Ele precisa ouvir isso da sua boca. Ele precisa ouvir de você. Porque ele é o único marido que você tem. É preciso que você diga para ele que vale a pena o sacrifício dele, porque nem sempre você sabe o quanto esse homem tem se esforçado e quanto ele se preocupa com o futuro. Ele precisa ouvir que você sente segurança nele. Se você não tem
um meio de fazer isso. Comece a orar em voz alta por ele, para ele ouvir. E comece a pedir a Deus por ele. Ah, mas meu marido não gosta de orar. Não é para gostar, não. Meu irmão, meu querido, presta atenção. Eu vou orar por você e não espere ele dizer sim. Eu faço isso com o motorista de táxi. Vou orar, Senhor, pela sua família. Pá, comece a orar. Se não for testemunho de Jeová é horrível. Mas não é obrigado, eu estou pagando a corrida do táxi. Então é preciso que você busque estratégias, mas tudo baseado na comunicação. Nunca se esqueça que Deus criou a terra, mas nada na terra aconteceu sem a palavra. Quando um casamento está com problema, a primeira área afetada é a comunicação. Começa-se a falar menos. As respostas são monossilábicas. Por quê? Problema na comunicação. E as respostas às vezes são ásperas. É preciso você ter paciência para entender que o casamento é uma sociedade. E quando um lado não dá certo, é prejuízo para a sociedade todinha, porque só quem ganha num divórcio é advogado. Ninguém mais. O reino de Deus perde. O inferno ganha. Então, quando nós pensamos, você chegou e você fez uma aliança com a sua palavra, você empenhou um compromisso. Quando você falha, foi você que falhou. E nós temos uma dificuldade de ver o quanto nós falhamos. Achamos que a falha foi do outro, não foi. Vocês dois têm que crescer juntos. Crescer juntos, isso é muito difícil. Porque você sai de uma cultura familiar para outra cultura familiar, as duas têm que caminhar. Meu Senhor da glória, é difícil. Mas eu digo para você uma coisa. Quem inventou isso foi Deus. E é incrível que quando há o pecado, os dois ficam desconectados de Deus, mas Deus não os separou. E vocês são homem e mulher, juntos depois do pecado. É difícil, mas vocês assumiram um compromisso consigo mesmo, com a outra pessoa e com Deus. Vale a pena brigar, lutar e buscar todo o equipamento necessário para que você possa viver de maneira mais saudável para você. Porque é muito mais salutar viver feliz, com todas as dificuldades que existem. Existem problemas sérios em qualquer relacionamento. E neste momento eu gostaria de orar por esses problemas. Pelas lutas, pelos desafios, pelos aborrecimentos, pelas palavras que às vezes vêm e que ferem, e pela história de cada um. E depois, nós vamos pensar. Eu agora, nesse momento, vou orar. Talvez eu deva demorar um pouquinho na oração, mas não vou exagerar, pastor, eu prometo. Senhor Deus, nosso Pai, nós viemos aqui, Senhor, porque o Senhor moveu o nosso coração. Nós aceitamos o seu convite e nós viemos
porque cremos que temos um dono, um proprietário, o Senhor que nos criou. Senhor Deus nosso Pai, um dia nós assumimos o compromisso. Um dia nós assumimos que o Senhor criou um homem e uma mulher. E que um homem com outro homem são dois homens. Mas uma mulher com outra mulher são duas mulheres. E um homem com uma mulher formam uma só carne. No dia em que nós aceitamos o desejo do nosso coração e decidimos que queríamos viver juntos, numa união abençoada, formando família para sempre, nós nos entregamos um ao outro, nós prometemos a nós mesmos, prometemos um ao outro, prometemos para a sociedade, para os amigos, para todos, que nós estaríamos juntos até que a morte nos separe. Foi tão mais fácil no começo, mas ao passar dos anos, Senhor, tantas mazelas têm acontecido, tantas discussões, e à medida que vamos nos conhecendo, vamos conhecendo também os defeitos. E às vezes pensamos que é impossível continuar. Mas o Senhor diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão nas palavras. E neste momento, ó Pai, nós chegamos diante de Ti para reconhecer e confessar que a nossa história antes dessa relação, ela não foi uma história de pureza, ela não foi uma história vivida segundo o Teu coração. E nós viemos trazendo marcas, cicatrizes do passado. E essas cicatrizes têm sido, ó Pai, pedras de tropeço. Porque quantas vezes no nosso coração vem comparações, quantas vezes no nosso coração pensamos que não deveríamos ter casado, quantas vezes no nosso coração nós jogamos a culpa em cima do outro, como Adão fez e como Eva também fez. Mas nós estamos diante de Ti, ó Pai, para Te dizer que reconhecemos que antes de tudo nós fizemos tudo errado. E que um dia o Senhor nos presenteou com um lar. E que lar ninguém encontra pronto. Nós vamos construindo pouco a pouco. E nessa construção, Senhor, muitas vezes tem sido tão difícil. E nós precisamos do Senhor. Entra, ó Pai, com a Tua misericórdia. Entra, ó Pai, com a Tua mão estendida sobre nós. Derrama na nossa casa o Teu fogo santo. Cerca-nos com os Teus braços eternos. Cria no nosso coração o desejo de explodir em comunicação positiva. Que nós possamos abrir o nosso coração um para o outro e falar dos nossos sonhos juntos, das nossas necessidades e do desejo que nós temos de prosperar e crescer para a glória do Teu nome. Pai querido, deixa-nos enxergar que Tu estás mais interessado na nossa união do que nós mesmos. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo,
Nós te pedimos perdão pelo pecado cometido antes. 1000 vezes queríamos ter casado puros e virgens, para evitar tantas demandas na nossa memória. Mas agora estamos diante de Ti, ó Pai, para Te pedir que o Senhor nos perdoe. E em nome de Jesus Cristo, que nós possamos começar vida nova. Ajuda-nos a garimpar nesse emaranhado o ouro dessa relação, o ouro desses dias, desses anos, e apresentá-lo como dádiva do Teu amor ao nosso cônjuge. E faz com que nós possamos viver representando Cristo com a sua igreja, aqui na terra, para a glória do Teu nome. Isso é o que nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém.